Bom, pessoal, nessa aula de hoje nós vamos iniciar a última unidade da mecânica dos fluidos, que é a unidade destinada a estudo de máquinas de fluxo. O que seria isso, estudo de máquinas de fluxo, para nós que somos da engenharia civil? Não significa estudar a máquina propriamente dita. Primeiro, o que vai ser máquina de fluxo para a gente, né? As máquinas de fluxo serão bombas e turbinas hidráulicas. Bombas com o objetivo de elevar a água, normalmente bombear, retirar a água de cotas mais baixas e elevar essa água, né, transferir essa água para locais mais altos. E turbinas hidráulicas, aquelas turbinas destinadas à geração de energia hidrelétrica, né? Então, essas são as máquinas de fluxo. Por que estudar bombas e turbinas, que aparentemente são máquinas que têm comportamentos opostos, né? Nós vamos ver que as bombas, por exemplo, são máquinas que fornecem energia para o escoamento, enquanto que as turbinas hidráulicas são máquinas que retiram energia do escoamento. Então, elas têm um comportamento oposto uma da outra, mas o equacionamento é o mesmo. Então, nós vamos verificar que as mesmas equações que nós utilizamos para bombas, para estudo de bombas, são as equações que nós vamos utilizar para estudo de turbinas hidráulicas, só que com um comportamento contrário, né? O comportamento de uma máquina é diferente da outra. Mas aqui eu quero dizer que nós não vamos estudar a máquina em si, estudar a parte interna, estudar a questão de rolamentos, parafusos, etc. Né? Essa questão elétrica, não a máquina, o seu interior em si, mas nós vamos estudar o que é essa máquina de fluxo, ou a bomba, ou a turbina hidráulica, o que elas vão fazer com o escoamento, né? Haja vista que elas têm papéis de ou fornecer energia, no caso da bomba, ou retirar energia do escoamento. Então, em suma, o que acontece com o escoamento antes de entrar dentro de uma máquina dessa? O que acontece com o escoamento imediatamente depois que ele sai de uma máquina de fluxo? É isso que nós vamos estudar aqui. E esse tipo de estudo é um estudo suficiente, por exemplo, para a gente fazer dimensionamento de um sistema de bombeamento ou de um sistema de turbina hidráulica. É um estudo baseado no cálculo de perdas de carga e um estudo baseado na aplicação da equação de Bernoulli. Então, bem na sequência do que a gente viu a partir ali da formulação empírica, que foi a unidade anterior, certo? Então, nós vamos continuar calculando perdas de cargas distribuídas, vamos continuar calculando perdas de cargas localizadas, só que vamos introduzir no meio da linha de tubulações uma máquina de fluxo, que vai ser ou uma bomba ou uma turbina hidráulica. Bom, nessa primeira parte, nós vamos estudar os sistemas elevatórios, que são sistemas de bombeamento. Então, sempre que aparecer esse termo elevatório para a gente aí na engenharia civil, nós estamos nos referindo a sistemas de bombeamento, tá? Então, quando falarmos de estações elevatórias, estamos falando de estações onde há bombeamento de fluido, normalmente bombeamento de água, que é o fluido que nós mais utilizamos. Mas pode ter bombeamento de esgoto também, um tipo de estudo, um tipo de aplicação muito frequente em problemas de engenharia civil, certo? Aqui em Mecânica dos Fluidos, nós vamos iniciar, então, o estudo das bombas hidráulicas, o estudo de bombeamento. Mas ele não termina aqui para vocês. Em hidráulica geral, na disciplina seguinte, vocês vão continuar, vão complementar o estudo de bombas, aprendendo algumas variáveis que serão úteis para dimensionar, para selecionar sistemas de bombas. Em abastecimento de água, vocês retornam a estudar sistemas de bombeamento, mas já com uma aplicação maior a problemas práticos de abastecimento de água. Também problemas de bombeamento de esgoto que eventualmente vão ocorrer, daqui a pouco a gente explica melhor quando isso vai ocorrer. No PIC 2, no Projeto de Integração de Conteúdos 2, vocês trabalharão com sistemas de abastecimento de água, portanto trabalharão também com bombas e finalmente vocês trabalharão com bombas em sistemas hidráulicos prediais, para dimensionar aquelas bombas, por exemplo, que retiram água fria de reservatórios inferiores de edificações e transferem essa água para os reservatórios situados na parte superior das edificações. Então, enfim, o assunto de bombas, o assunto de bombeamento, é um assunto que nós apenas vamos introduzir aqui na mecânica dos fluidos, mas vendo quais são as equações fundamentais que regem o estudo de bombas.
essas equações elas continuarão serão aplicadas nas outras disciplinas, nessas que eu já citei, certo? No caso de turbinas hidráulicas, nós vamos fazer um estudo mais concentrado aqui na mecânica dos fluidos, porque na prática da engenharia civil nós trabalhamos muito mais com bombas do que com turbinas hidráulicas. Então, por isso que o currículo da engenharia civil ele detalha mais os sistemas de bombeamento, tá? Mas o estudo de turbina hidráulica vai ser importante aqui para a gente entender como é o funcionamento de uma central geradora de energia hidrelétrica. Essa primeira parte, então, da unidade 7 é destinada ao estudo de bombas, ou ao estudo de sistemas elevatórios. Bom, antes disso, vamos fazer uma breve revisão do que a gente vem trabalhando até aqui. Nós aprendemos lá na formulação empírica formas de se calcular perdas de cargas distribuídas, aquelas perdas de cargas verificadas ao longo de comprimentos lineares de tubulações, e perdas de cargas localizadas, aquelas perdas de cargas que ocorrem em pontos específicos da linha de tubulações, como por exemplo nas entradas, nas saídas, em curvas, T's, cotovelos e eventuais válvulas que aparecem aqui no meio dessa linha de tubulações. Mas em todos os casos, o que a gente vem trabalhando, pelo menos até agora, são os chamados escoamentos por gravidade, porque em todos os casos o sistema de tubulações ele veicula o fluido de cotas mais altas para as cotas mais baixas, ou seja, a origem do escoamento parte de uma cota mais elevada e o destino final do escoamento é uma cota mais baixa. Isso é então um escoamento que ocorre a favor da gravidade, um escoamento por gravidade. Nós vimos que os escoamentos em condutos forçados ocorrem a favor da gravidade, são os escoamentos que a gente trabalhou aqui. Nós vimos que os escoamentos em condutos livres ou em canais são a favor da gravidade, são sempre escoamentos a favor da gravidade, mas nós vamos ver que há alguma forma, há um tipo de escoamento também em conduto forçado que é contrário à gravidade. São os escoamentos que são veiculados por bombeamento, certo? Então vamos ver inicialmente esse escoamento por gravidade, que foi o que a gente trabalhou até aqui. No escoamento por gravidade, se nós observarmos, o sentido do escoamento é da cota mais alta para a cota mais baixa. Portanto, o escoamento ele parte lá do reservatório R1 e é transferido para o reservatório R2, que é um reservatório mais baixo. Se nós formos traçar, então, a linha de energia entre esses dois reservatórios, nós já discutimos bastante nos exercícios anteriores sobre a origem e o final dessas linhas de energia, né? Nós vimos que a linha de energia ela sempre decai ao longo do escoamento em função das perdas de cargas sofridas pelo fluido ao longo de toda a extensão do escoamento e também nos pontos específicos de válvulas, curvas, etc. Certo? Então, nós vimos que nesse esquema, por exemplo, a linha de energia ela parte do nível de água no reservatório superior, nesse reservatório R1, certo? É a partir daqui que nós começamos a construir a linha de energia, e essa linha de energia decai. Como nós temos uma saída de água afogada, onde o fluido ele é lançado aqui na forma de jato afogado, né? Então há um lançamento de fluido na forma de jato, esse jato afogado aqui, a linha de energia ela migra para o nível de água no reservatório superior, certo? Então, interligando esses dois pontos, na superfície livre da água do reservatório superior e da superfície livre da água no reservatório inferior, nós temos ali a linha de energia. Vamos lembrar que aqui a linha de energia ocorre nesse ponto, porque a nossa saída é uma saída afogada. Se a saída for uma saída em jato livre, aí muda um pouquinho a configuração da chegada da linha de energia, certo? Ela não ocorre exatamente no nível de água do reservatório. Mas o que nós observamos aqui é uma queda, então, da linha de energia, algo que a gente já sabia, em função da perda de carga verificada ao longo do comprimento da tubulação e das perdas de cargas localizadas. Então, justamente essa diferença entre Z1 e Z2 é a perda de carga total que nós verificamos nesse arranjo específico, tá? Então, se nós escrevermos assim, a perda de carga total verificada ao longo desse escoamento, que vai do reservatório R1 até o reservatório R2, é igual a Z1 menos Z2. E nós chegaremos a essa conclusão aplicando ali a equação de Bernoulli.
Nessa perda de carga total estão embutidas as perdas de cargas distribuídas, aquelas verificadas ao longo dos comprimentos lineares de tubulações, e as perdas de cargas localizadas, aquelas verificadas em pontos em peças específicas. Bom, isso foi o que a gente estudou até aqui, mas é comum que a gente se depare na prática da engenharia em problemas como esse, onde o nosso objetivo seria agora retirar a água de um reservatório situado numa cota mais baixa e transferir essa água para um reservatório situado numa cota mais elevada. Isso é muito comum, por exemplo, em sistemas prediais, onde a água é bombeada de um reservatório inferior e transferida para um reservatório superior, mais alto. Isso é muito comum em sistemas de abastecimento de água, principalmente na captação de água, onde essa água é retirada. Vamos imaginar uma captação de água superficial, ela é retirada ou de um rio ou de um reservatório. Os rios e reservatórios, eles estão alocados em fundos de vale, né? Eles escoam em fundos de vale, e os fundos de vale normalmente têm cotas mais baixas do que as localidades próximas. Então, essa água ela é bombeada desse fundo de vale, onde está ali um rio ou um reservatório, e transferido até a estação de tratamento de água, normalmente colocada numa cota elevada na cidade, ou na entrada da cidade, certo? Então, é um problema também que exige elevação de água. Se o bombeamento é de água subterrânea, aí que ele exige elevação de água mesmo, porque o reservatório R2 seria um aquífero situado no subsolo, e aí essa água ela precisa atingir a superfície do terreno e chegar até um reservatório superficial, certo? Então, são problemas muito comuns na engenharia civil, tanto no estudo de instalações prediais, quanto nos sistemas de abastecimento de água, de aproveitamento hídrico. Retirar a água de cotas mais baixas e transferir essa água para cotas mais altas. Então, nesse tipo de problema, a nossa função será retirar a água do reservatório R2 e veicular essa água até o reservatório R1. A questão é que, obviamente, a água situada no reservatório R2 não tem, por si só, energia suficiente para chegar até o reservatório R1. Então, ela precisa de uma força, ela precisa de alguém que a ajude a chegar ao reservatório R1, dando energia para o escoamento. Esse alguém é justamente a bomba, a máquina de fluxo que é instalada normalmente próximo do reservatório que se deseja bombear, né, do reservatório inferior. Normalmente ela é colocada aqui, nós não colocamos uma bomba distante do reservatório inferior, normalmente ela é colocada próximo, certo? E que vai fornecer energia para o escoamento chegar até o reservatório R1, situado em uma cota mais elevada. Esse reservatório R2, que é o reservatório inferior, ele também pode ser chamado ali de poço de sucção. Então, nós temos aqui um reservatório inferior, seria o reservatório inferior, ou poço de sucção. Termo comum usado aí na engenharia, tá? Poço de sucção. Quando a bomba ela é instalada, então ela automaticamente divide a linha de tubulações em dois trechos. O primeiro trecho, que vem a montante da bomba, que vem antes da bomba, é o chamado trecho de sucção. Então nós temos aqui essa tubulação que é chamada de tubulação de sucção. Então esse trecho que vem antes da bomba, todo esse trecho anterior à bomba, é chamado de tubulação de sucção ou tubo de sucção. E a tubulação que vem depois da bomba, o trecho de tubulação que vem depois da bomba, é chamada de tubulação de recalque. Então, nós temos aqui o trecho de recalque ou a tubulação de recalque. Não tem nada a ver com o recalque, por exemplo, que vocês estudam em mecânica dos solos, certo? Mas aqui em hidráulica, sempre que aparece o termo recalque, vocês já vão associar automaticamente a um sistema de bombeamento. Tanto que esses escoamentos por bombeamento também são chamados de sistemas de recalque, sistemas elevatórios ou sistemas de recalque, justamente pelo nome desse trecho de tubulação que vem depois da bomba, certo? Então a bomba ela divide a linha de tubulações
num trecho a montante dela, antes dela, chamado de tubulação de sucção, e um trecho que vem depois dela, que é a chamada tubulação de recalque. E o que nós vamos fazer aqui é estudar o comportamento da linha de energia nesses dois trechos, no trecho de sucção e no trecho de recalque, certo? Então, se nós analisarmos a linha de energia seguindo o sentido do escoamento, ela parte aqui da cota Z2, que é a cota do nível de água no reservatório inferior. Ao entrar dentro dessa tubulação de sucção, para chegar até a bomba, nós vamos verificar que o fluido ele vai perder energia. Então, vamos marcar aqui o ponto central da bomba, seria o eixo da bomba, né, o eixo vertical que vai marcar a bomba, e o fluido ele tem, então, uma perda de carga verificada até a sua chegada à bomba. É a perda de carga verificada para escoar dentro da tubulação de sucção, onde ele vai sofrer tensões cisalhantes, portanto, dissipará energia na forma de calor, e principalmente na passagem por algumas singularidades especiais que podem acontecer ali, como a válvula de pé, como o crivo, por exemplo, certo? Então, o que acontece com a linha de energia é um decaimento dessa linha de energia até a chegada da bomba. Então, ela parte lá do nível Z2 e decai até a chegada da bomba. Então, nós temos aqui a linha de energia no trecho de sucção. E percebam, pessoal, que o nível energético do escoamento na entrada da bomba é esse nível energético aqui, ó. E, obviamente, não é energia suficiente para ela chegar lá no reservatório R1, certo? Porque o nível de energia está muito mais baixo do que o nível de água no reservatório R1. Então, é preciso alguém que forneça energia para o escoamento. E esse alguém é justamente a bomba. O que a bomba fará? Ela dará um salto de energia para o escoamento, fazendo com que aquele escoamento que chegou nela com a carga energética muito baixa tenha na saída da bomba uma carga energética alta suficiente para que ela atinja o reservatório superior. Aqui nós temos o reservatório R1 como sendo o reservatório superior. Então percebam que a bomba ela fornece um salto de energia para o escoamento, para que o escoamento tenha carga energética suficiente para atingir o reservatório superior. Então é um salto pontual, conforme nós podemos ver aqui, ó, na linha de energia. E esse salto pontual de energia quem fornece é a bomba, justamente quando o fluido ele entra em contato com um conjunto de pás rotativas, normalmente rotores, que giram e impulsionam o fluido que está dentro da bomba, certo? Fornecendo energia para ele. Daqui a pouco nós vamos ver por dentro como é um sistema de bombas, para que a gente possa entender melhor, certo, pessoal? Então, esse arranjo ele vai mostrar para a gente que o fluido nunca chegaria do reservatório inferior até o reservatório superior. Se não existisse a bomba aqui, o sentido do escoamento seria de R1 até R2. Mas como nesse caso eu quero bombear de R2 até R1, necessariamente é preciso colocar a bomba para que a bomba forneça energia para o escoamento chegar até o reservatório superior. Vamos seguindo. Aqui então nós temos um arranjo de um sistema dos mais comuns que nós utilizamos nos programas de engenharia civil, que é um sistema de bomba centrífuga. Daqui a pouco também a gente explica melhor outros sistemas que não são sistemas centrífugos. Vamos verificar aqui, identificar as diferentes peças que compõem esse sistema, certo? Veja que a bomba, especificamente, é apenas essa parte inicial que a gente vê aqui em cinza. Então, aqui nós temos a bomba, propriamente dita. Essa parte cinza, tá? Então, isso aqui é a bomba propriamente dita. Aqui nós temos um bocal de sucção da bomba, que é por onde o fluido chegará até a bomba, tá? Então, essa aqui é a entrada da bomba, chamado de bocal de sucção. Então, nós temos aqui o bocal de sucção. Que é a entrada da bomba, por onde o fluido entra na bomba. Se nós verificarmos essa imagem, esse esquema aqui, do lado direito, nós vamos verificar que ao bocal de sucção é acoplada a tubulação, que é justamente a tubulação de sucção, aquela tubulação que vem anterior à bomba, certo? Então, essa tubulação de sucção, ela se acopla aqui ao bocal de sucção. Normalmente, o que acontece é que os diâmetros do bocal de sucção
raramente são iguais ao diâmetro da tubulação, né, a tubulação de sucção. Então, nesse caso, é preciso fazer uma adaptação. Então, geralmente, essa adaptação ela ocorre na forma de uma redução gradual. Então, normalmente é acoplada aqui uma singularidade, que é uma redução gradual. E essa redução gradual ela faz justamente a transição entre o diâmetro do tubo de sucção com o diâmetro do bocal de sucção da bomba, porque normalmente o tubo de sucção ele tem um diâmetro maior do que o diâmetro do bocal de sucção, certo? Então é comum encontrarmos em sistemas de bombeamento essa singularidade que nós já até chegamos a trabalhar e resolver alguns exercícios com ela, que são as reduções graduais, certo? Então aqui nós temos a entrada ou final da tubulação de sucção. Bom, ao entrar dentro da bomba, o fluido ele entra em contato com um rotor, então é um conjunto de pás rotativas, isso aqui fica girando, ó. Então nós temos aqui um sistema que gira e ao girar essas pás vão empurrando o fluido e fornecendo energia para o escoamento, de forma que ele é expulso dessa região, que é o interior da bomba, também chamada aqui de caixa espiral. Então essa parte interna da bomba ela é também conhecida como caixa espiral, porque ela tem essa forma de espiral. Aqui do lado de fora a gente nem vê tanto, tá? Mas ela tem uma forma espiralada, onde o giro do fluido, impulsionado pelo rotor, ele vai expulsando, o rotor vai expulsando o fluido até que ele saia da caixa espiral e saia pelo bocal de descarga, esse bocal que a gente verifica aqui, tá? Então vamos só anotar aqui, ó, temos aqui a caixa espiral, que é a parte interna da bomba, propriamente dita. E aqui nós temos o bocal de descarga. Vamos anotar aqui. É pelo bocal de descarga que o fluido deixa a bomba, tá? Então é por onde ele sai da bomba aqui, por essa região aqui chamada de bocal de descarga. O fluido deixará a bomba pelo bocal de descarga com uma carga energética muito maior do que aquela carga energética que ele adquiriu na entrada da bomba, que ele tinha disponível na entrada da bomba, conforme a gente vê. Veja aqui que nós temos aqui o bocal de sucção, que seria na entrada da bomba, vamos até marcar aqui de vermelho, ó, seria aqui o bocal de sucção nesse local. Certo? Veja que a carga energética disponível pelo escoamento é uma carga energética muito pequena, e aqui nós teríamos na saída o bocal de descarga, onde o fluido nesse ponto ele tem uma carga energética muito alta, certo? Então no bocal de descarga o fluido já tem uma carga energética muito grande porque ele foi impulsionado pelo rotor no interior da caixa espiral. O que acontece é que normalmente a tubulação de recalque também não tem o mesmo diâmetro do bocal de sucção, e aí é preciso fazer uma adaptação, colocar ali uma peça que vai produzir essa transição de diâmetros. Normalmente essa peça é uma ampliação gradual, certo? Pode ser uma ampliação brusca, mas nós vimos que as ampliações bruscas elas levam a perdas de cargas maiores, né? Perdas de cargas localizadas maiores do que as transições graduais, certo? Então essa ampliação gradual, ou esse alargamento gradual, ele normalmente é colocado lá no bocal de descarga justamente para fazer essa transição de diâmetro, certo? Então nós temos aqui nem vou anotar aqui, esse seria uma ampliação gradual e aqui uma redução gradual. E aqui a gente já teria a tubulação de recalque. Tubo de recalque vindo depois da bomba. Vamos anotar aqui com outra cor a questão das ampliações, certo? Então essa aqui é uma redução gradual, uma redução. Essa peça aqui é uma redução, porque o escoamento ele
vem de um diâmetro maior e é destinado a um diâmetro menor. Então, é nesse sentido que o escoamento entra aqui pelo bocal de sucção, certo? Então, é no sentido de reduzir o diâmetro. E essa aqui é uma ampliação porque ocorre no sentido de aumentar o diâmetro. Então, a ampliação, ela fica aqui jusante depois do bocal de descarga. Então, nós temos aqui uma ampliação. Normalmente, então, essas peças elas são necessárias justamente porque há necessidade de fazer transição de volume, mas de transição de diâmetro. Mas, se por acaso os diâmetros dos tubos de descarga, do bocal de sucção e do bocal de descarga forem iguais aos diâmetros das tubulações, aí não é necessário colocar essas singularidades. Mas como os diâmetros, via de regra, são diferentes, essas singularidades aqui, elas são necessárias, certo? Bom, pessoal, então percebam que ao entrar em contato no interior da caixa espiral com um conjunto de pás rotativas, o fluido adquire energia suficiente para deixar a bomba com um nível energético alto, muito maior do que aquele que ele chegou. Mas alguém precisa fazer esse rotor girar. E por isso, esse rotor ele está acoplado aqui com o eixo a um motor. Então percebam que o rotor que está situado lá dentro da caixa espiral, conforme a gente pode ver, ele está ligado aqui a um eixo com um motor. E esse motor faz esse eixo girar. Então é justamente o funcionamento do motor quem faz esse eixo aqui do rotor girar. Então se o motor está desligado, o rotor não gira e consequentemente ele não impulsiona o fluido. E para esse motor funcionar é necessário uma fonte externa de energia, normalmente energia elétrica, certo? Então é um sistema que nós conhecemos aqui por sistema motobomba ou um conjunto motor-bomba. Conjunto motobomba. Porque é o motor quem faz a bomba funcionar, ou seja, é o motor quem faz o rotor girar. E o rotor girando, ele dá energia para o escoamento. Então, é um sistema que para bombear a água, para elevar a água, ele vai consumir energia elétrica, certo? Depois nós vamos ver como calcular o consumo de energia elétrica de um sistema, mas, via de regra, quanto maior for a vazão bombeada, ou quanto mais tempo esse conjunto funcionar, mais energia, obviamente, vai ser gasta. Mais energia elétrica vai ser gasta e mais caro vai ficar a operação desse sistema. Tudo tranquilo até aqui, pessoal? Vamos seguir então. Então aqui... Beleza. Beleza? Aqui novamente a gente vê um corte de uma caixa espiral, então a bomba propriamente dita é isso que a gente verifica aqui, tá? Então a gente olha somente a parte da bomba. Aqui está o eixo, aquele eixo que eu falei para vocês, esse eixo ele está ligado a um motor, então o motor estaria aqui na parte de trás, e aqui a gente percebe o rotor da bomba, certo? Então nós temos aqui o rotor da bomba. Aqui a parte interna da caixa espiral, o bocal de sucção e o bocal de descarga. Então o fluido, novamente, vamos desenhar aqui, ele entra pelo bocal de sucção, ele entra por aqui pelo bocal de sucção, ele vai entrar em contato com o rotor que está girando, então ele vai entrar nesse exemplo, esse é um rotor fechado, vocês podem ver que ele é fechado. No exemplo que nós mostramos antes, não, é um rotor aberto, tá vendo? Esse rotor aqui é aberto, as pás são abertas. Aqui ele é um rotor fechado, a gente nota que as pás elas estão fechadas entre duas paredes circulares aqui, essa primeira e essa segunda aqui, tá? Então é um rotor fechado, então o fluido entra dentro desse rotor, é impulsionado pelo giro do rotor e deixa a bomba com um nível energético alto em função do impulso que ele ganha desse rotor, certo? Os rotores, eles podem ter diferentes tipos de formatos, por exemplo, esse rotor que nós mostramos aqui é o rotor fechado, né? Um rotor fechado que é recomendado para bombear fluidos limpos, com pequenas concentrações de sólidos em suspensão. Então, por exemplo, o bombeamento de água, uma água potável, por exemplo, ou até mesmo uma água retirada de um reservatório, ele pode ser feito com o rotor fechado, que, via de regra, tem mais eficiência no fornecimento de energia para o escoamento. O escoamento, quando bombeado por rotores fechados, ele tem perda de carga menor dentro da bomba e consegue sair aqui pelo bocal de descarga com um nível energético maior.
certo? Mas nem sempre os rotores fechados eles são recomendados, principalmente para aqueles fluidos mais viscosos, fluidos que têm uma quantidade de impurezas de sólidos maiores. E aí é nesse... Alami, Oi? Pode dizer? o rotor fechado, a vazão vai ser maior, né? Ele consegue uma eficiência maior de energia fornecida para o escoamento. Então, ele consegue elevar a alturas maiores. Não que a vazão seja maior, tá? Mas ele consegue fornecer mais energia para o escoamento. O escoamento ele tem um nível de energia aqui, ó, nesse ponto, maior. Ele tem um ganho de energia maior. Ele é mais eficiente no fornecimento de energia, no impulsionamento do fluido, tá? Não é vazão, ele é eficiente na transferência de energia para o escoamento, tá? Então ele é mais eficiente do que rotores abertos, por exemplo. Mas nem sempre os rotores fechados eles podem ser utilizados. Vamos imaginar um fluido bem viscoso, um lodo de uma estação de tratamento de água, de uma estação de tratamento de esgoto. Não sei se vocês já viram, né? Nos decantadores, vamos imaginar uma estação de tratamento de água. Nos decantadores forma-se aquele lodo de fundo, né? E esse lodo ele tem muito material sólido e é água com sólido, muito sólido. Então esse tipo de fluido, se fosse bombeado por uma bomba com rotor fechado, como ele tem uma quantidade muito grande de sólidos, os sólidos entupiriam a passagem aqui entre um círculo e outro. Então ele entupiria as passagens de saída de fluido dentro do rotor. Então, os rotores fechados eles só são recomendados para o bombeamento de fluidos limpos com pequena concentração de sólidos em suspensão. Água potável, até mesmo água de reservatórios, mas com pouca quantidade de sólidos. À medida que aumenta a quantidade de sólidos e consequentemente, aumenta a viscosidade desse fluido, aí já há necessidade de se trabalhar com outras geometrias de rotores, como um rotor semi-aberto, por exemplo. Então percebam que esse rotor ele é semi-aberto, ele é recomendado para bombear fluidos com concentrações mais elevadas de sólidos em suspensão. Então aquele lodo de decantador de uma estação de tratamento de água, por exemplo, já poderia ser bombeado com um rotor semi-aberto, que ele não é tão eficiente na transferência de energia como o rotor fechado, mas ele não entope com a presença de sólidos, certo? E à medida que aumenta ainda a quantidade de sólidos e aumenta também a viscosidade desse fluido, aí já é recomendado um rotor totalmente aberto. Um rotor que é recomendado para bombear fluidos com quantidades consideráveis de sólidos, além de fluidos muito viscosos. Então, às vezes, bombeamento de esgoto, ele pode ser feito com bombas que têm rotor ou semi-aberto ou rotor aberto. Raramente o bombeamento de esgoto é feito com um rotor fechado, porque em função da grande quantidade de material sólido, esse rotor ele entupiria, certo? Então os rotores semiabertos e abertos são utilizados ali, muito embora eles tenham menor eficiência em relação aos rotores fechados na transferência de energia para o escoamento. Em suma, se nós verificarmos essas diferentes geometrias, nós vamos ver que aqui no rotor fechado e caminhando para o rotor aberto, eles são recomendáveis quando há um aumento de viscosidade do fluido, certo? Então, com um aumento da viscosidade, fluidos mais viscosos carecem de rotores mais abertos. Quando há, então, um aumento da viscosidade do fluido. Então, nós teríamos aqui uma viscosidade mais baixa, fluido com viscosidades mais baixas, e aqui fluidos mais viscosos com rotores semiabertos ou rotores abertos. Entendido, pessoal? Tranquilo? Bom, então nós vamos ver aqui alguns diferentes arranjos que são relacionados à posição da bomba em relação ao reservatório inferior, em relação ao poço de sucção. Nesses dois esquemas que a gente verifica aqui, nós temos o chamado arranjo não afogado. Um arranjo não afogado quanto à posição do eixo da bomba em relação ao nível de água no poço de sucção. Vamos verificar aqui que temos a tubulação de sucção, esse primeiro trecho. A tubulação de sucção também aparece aqui nessa imagem, praticamente idêntica, né? Temos a tubulação de recalque, o trecho que vem depois da bomba. Então, tudo isso aqui é a tubulação de recalque. É o que aparece aqui também, a tubulação de recalque. E temos o conjunto motobomba, a bomba ligada a um eixo, a um motor, certo?
certo? Então, tudo isso compõe o conjunto motor-bomba. O rotor está aqui dentro da caixa espiral, interligado ao motor com um eixo, certo, pessoal? Veja que, nesse caso, o eixo da bomba, e estamos falando de eixo horizontal, então seria esse eixo aqui, ó, esse eixo horizontal, esse eixo da bomba, tanto num caso quanto no outro, tanto na esquerda quanto na direita, esse eixo ele está situado acima do nível de água do poço de sucção. Então, temos um arranjo que é chamado de arranjo não afogado, certo? Então, nós temos aqui uma bomba não afogada, ela está situada acima do nível de água do poço de sucção. Percebam aqui uma singularidade especial que nós temos, que é a válvula de pé com crivo, certo? Então, nós temos ali o crivo dentro, mergulhado no poço de sucção, e a válvula de pé situada acima dele, com funções das quais nós já comentamos. Também na tubulação de recalque, a gente tem aqui um registro e temos aqui uma válvula de retenção, funções que nós já comentamos quando falamos lá na formulação empírica das singularidades e das perdas de cargas localizadas, certo? Bom, vamos fazer então um arranjo, um esquema da linha de energia nesse sistema, desde a tubulação de sucção até a chegada da água no reservatório superior, certo? Então, traçando a linha de energia aqui, vamos pegar sempre o sentido do escoamento. Então, o escoamento ele é transferido do reservatório inferior, passa por dentro da bomba e é finalmente destinado ao reservatório superior, certo? Se formos traçar a linha de energia para aplicar aí a equação de Bernoulli, o nosso sistema começaria a partir do nível de água no reservatório inferior, certo? Por razões que nós já comentamos aí nos diversos exercícios que já foram feitos, certo? Aqui nós conhecemos a carga de pressão, é a pressão atmosférica, portanto a pressão é nula, e conhecemos também a carga cinética, que é praticamente igual a zero, pelo fato desse nível de água decair muito lentamente em função do grande diâmetro ou das grandes dimensões que esse reservatório tem, certo? Então, esse seria o ponto inicial para que a gente traçasse a nossa linha de energia, o ponto que nós vamos chamar aqui, por exemplo, de ponto 1, ponto inicial. Bom, o fluido, então, ao sair do reservatório inferior, ele vai entrar aqui pelo crivo, vai abrir a válvula de pé, vai perder energia nessa passagem, certo? E vai perder energia ao longo da tubulação de sucção até entrar na bomba. Então, o que vai acontecer com a linha de energia que começa no ponto 1? Ela vai decair até a entrada da bomba, certo? Então, nós vamos ter uma linha de energia que vai decair até a entrada do escoamento na bomba. Então, esse nível energético aqui, ó, é o nível energético disponível pelo escoamento imediatamente antes dele entrar na bomba. Esse é o nível energético que o escoamento tem disponível imediatamente antes de entrar, certo? Então, a linha de energia começa nessa cota do nível de água no reservatório 1, vamos chamar isso aqui de NA1, né? O nível de água no reservatório 1. E desce até chegar no nível mais baixo, um nível energético mais baixo do que o nível dentro desse reservatório 1, certo? Obviamente, com esse nível energético tão baixo, nunca que a água chegará até o reservatório superior. É preciso alguém que dê energia para ela, e esse alguém é justamente a bomba, certo? Então, o nível energético de saída do escoamento, justamente aqui, ó, pelo bocal de descarga, aqui na saída da bomba, ele tem que ser um nível energético tal, suficiente para a água escoar, para a água, eu estou falando fluido, né? A gente fala água aqui porque é desenho de água, mas para o fluido escoar pela tubulação de recalque e chegar até o reservatório superior. Percebam que aqui a saída é uma saída afogada. Existe aqui um nível de água mais alto do que a saída da tubulação, que está mergulhada dentro do reservatório inferior, certo? Então, por essa saída ser afogada, o fluido precisará ter um nível energético suficiente para chegar até esse ponto aqui, ó, que seria o ponto 2. Um ponto situado no nível de água do reservatório 2. Seria o ponto final da equação de Bernoulli. Um ponto com cota correspondente a NA2. NA2. Tudo bem, pessoal?
Bom, para chegar nesse nível Na2, o fluido precisa ter aqui na saída da bomba, na saída do bocal de descarga, uma carga energética maior do que o próprio nível Na2. Se ele tiver, por exemplo, esse nível de energia lá na saída da bomba, aqui, ó, esse mesmo nível de energia aqui, ele não chega em Na2, porque para sair do bocal de descarga e viajar por dentro da tubulação de recalque, encontrando com válvula de retenção, encontrando com registros, encontrando com curvas no meio do caminho, ele vai perder energia, certo? Então ele tem que ter na saída da bomba, na saída do bocal de descarga, um nível energético mais alto do que o nível energético de chegada. Então a energia disponível pelo escoamento na saída da bomba, deixa eu só mudar aqui a cor, a energia disponível pelo escoamento na saída da bomba tem que ser mais alta do que o nível de chegada do escoamento, certo? Então a energia final no bocal de descarga tem que ter esse nível aqui, para que aí sim, a partir desse nível, a linha de energia volte a decair até o ponto 2. Então esse seria o traçado da linha de energia nesse arranjo que a gente verifica aí. Essa seria a linha de energia, então, na sucção, e aqui a linha de energia no recalque. Oi? Pode dizer? Professor, então, eu não entendi por que, tipo, ali na parte da sucção, o nível de energia, o nível de energia na linha do nível d'água 1 vai ser maior do que quando a água chegar na bomba. Porque vamos imaginar o caminho seguido pela água ao sair de dentro do reservatório e entrar pelo tubo, tá? Então, ela tem aqui o nível de energia 1, Na1. Ao sair daqui e entrar dentro do tubo, ela perde energia no crivo, ela perde energia para abrir a válvula de pé, ela perde energia por cisalhamento na tubulação, ela perde energia ao passar para a curva. Então, ela não chega na bomba com o mesmo nível de energia que ela tinha. Ela perdeu. Por isso que a linha de energia decai, certo? Porque ela foi perdendo energia por cisalhamento, tanto fluido quanto fluido parede, para sair do reservatório e viajar dentro da tubulação da bomba, certo? Então, a linha de energia, pessoal, ela sempre decai ao longo do escoamento, sempre decai. Se ela começa no ponto 1, em função das perdas de carga sofridas ao longo do escoamento, ela vai chegar no nível mais baixo, entendeu? Não, agora entendi. Por esse nível energético ser tão baixo, que a bomba precisa estar aqui para fornecer muita energia para o escoamento, suficiente para ele chegar lá no reservatório superior, tá? Essa diferença de níveis Na2 e Na1 é o que nós chamamos nos sistemas elevatórios de altura geométrica do sistema, ou HG. Então, HG, ou altura geométrica do sistema, é justamente a diferença entre o nível de água do reservatório superior, o nível de água de chegada, Na2, e o nível de água de partida no posto de sucção, no reservatório inferior, Na1. Então, Na2 menos Na1 é o que nós chamamos de altura geométrica do sistema. Altura geométrica do sistema. É um item importantíssimo para a gente fazer o dimensionamento de uma bomba no sistema de bombeamento, tá? Saber a que altura a gente vai elevar, qual é a altura física, né? A altura topográfica que a gente precisa elevar a água. Por exemplo, eu preciso retirar água no sistema de abastecimento de água de um reservatório que está na cota altimétrica 600 e transferir até a estação de tratamento de água da cidade que está na cota 800. Então, nesse caso, eu preciso elevar a água 200 metros. Ela sai da cota 600 e precisa chegar na cota 800. A altura geométrica é uma altura de 200 metros. Esse é o desnível topográfico a ser vencido, certo? Vamos imaginar um edifício de 4 andares, por exemplo, onde nós temos uma bomba que vai retirar a água de um poço de sucção enterrado e vai transferir essa água para o reservatório superior desse edifício. Então, 4 vezes 3, vamos considerar o pé direito de 3, mais alguma rebarba ali no barrilete, né, um nível um pouco mais alto no barrilete. Vamos imaginar que a altura deva ser em torno de 14 metros.
para abastecer o reservatório superior de um edifício de 4 andares. Então, mais ou menos, a altura geométrica a ser vencida pela bomba seria uma altura geométrica em torno de 14, 15 metros. Esse é o desnível vertical, certo? A ser vencido pelo fluido. Tudo bem, pessoal? Tudo tranquilo até aqui? Percebam o seguinte, ó, para sair do nível 1 e chegar na entrada da bomba, o escoamento ele sofreu uma perda de carga. E essa perda de carga é justamente o decaimento da linha de energia, certo? Então, nós temos aqui um decaimento da linha de energia, ó, que vai nos marcar a perda de carga total verificada na sucção. Estou chamando de ΔHS, certo? É a perda de carga total, porque a perda de carga que foi verificada no crivo, na válvula de pé, foi verificada aqui na curva, eventualmente numa redução gradual na entrada do bocal de sucção, somada com a perda de carga distribuída verificada ao longo do comprimento dessa tubulação, certo? Na parte de recalque, a gente vai ver também que o decaimento sofrido pela linha de energia é justamente igual à perda de carga na tubulação de recalque, o que nós vamos chamar aqui de ΔHR, certo? Então, esse ΔHR ele é justamente o decaimento da linha de energia, o quanto que a linha de energia decai para chegar no reservatório superior. Então, percebam que a energia, daqui a pouco a gente vai comentar isso melhor, a energia que a bomba precisa fornecer para o escoamento, ela é maior do que a altura geométrica do sistema, certo? Porque o escoamento sofre perda de carga tanto na sucção quanto no recalque. E a bomba precisa suprir energia suficiente para compensar essa energia perdida, tanto na sucção quanto no recalque. Tudo bem, pessoal? Bom, então essa seria a configuração da linha de energia nesse sistema, que é um sistema de bomba não afogada, porque o nível do eixo da bomba está acima do nível do poço de sucção, do nível de água no poço de sucção. Aqui nós temos o mesmo arranjo também, o nível do eixo da bomba está acima do nível de água no poço de sucção. Então, aqui a gente tem o nível de água NA1, vou desenhar até de preto para ficar igual a imagem anterior, tá? Vamos padronizar mais ou menos isso aqui. Então, ele vai ficar aqui ó, com o nível de água NA1. Se desenharmos, então, a linha de energia nesse trecho de sucção, ele vai ficar semelhante à linha de energia no trecho, no exemplo da esquerda, no exemplo anterior, certo? Desse ponto 1, deixa eu fechar aqui, manter. Eita, não era para acontecer isso, vamos voltar. Ele parte do nível 1, no nível de água no poço de sucção, então esse seria o ponto 1. Ponto 1, e a linha de energia ela vai decair do ponto 1 até chegar na entrada da bomba, certo? Então, nós vamos marcar aqui a entrada da bomba, ó, e nós vamos verificar um decaimento da linha de energia. Essa linha de energia ela vai decair justamente do valor da perda de carga verificada na sucção. Enfim, o arranjo nessa figura da direita é exatamente igual até aqui o arranjo da figura da esquerda. Aí, a bomba precisa entrar em ação. Ela precisa entrar em ação para conferir aqui, ó, no bocal de descarga, um nível energético suficiente para o fluido atingir o reservatório superior. E agora, nós vamos verificar que a saída da tubulação de recalque ela é diferente da saída da tubulação de recalque na figura da esquerda. Percebam que na figura da esquerda, o fluido ele é injetado no reservatório superior na forma de jato livre, de um jato afogado, certo? Então, nós temos aqui o fluido injetado na forma de um jato aprisionado, porque ele é injetado dentro do reservatório inferior. Aqui não, nessa imagem, o fluido ele é lançado na forma de jato livre. Então, o fluido é lançado aqui na forma de um jato livre, que vai atingir ali o reservatório superior, certo? Percebam, então, que nesse caso o fluido precisa atingir, pelo menos, o ponto central da tubulação de recalque. Pelo menos o ponto central da extremidade de saída da tubulação de recalque. Mas, para chegar nesse ponto, o fluido tem aqui uma certa velocidade V. Então, ele sai, ele é lançado pelo jato livre com uma certa velocidade V. Então, ele tem aqui, ó, sobre esse ponto central, uma certa carga cinética, um V ao quadrado sobre 2G, certo? Então, tem uma carga cinética ali, ó, V ao quadrado sobre 2G.
Haja vista que o fluido sai aqui com a velocidade V, né? Então ele tem aqui, ó, vamos até desenhar aqui, ó, na saída, uma velocidade, vou desenhar ali de vermelho, para não, de verde, de azul, para não ficar muito carregado com V ao quadrado sobre 2G, tá? Então o fluido ele sai aqui, ó, da tubulação, ele passa aqui com a velocidade média, né? Que é a velocidade de saída ali dele. Então ele tem aqui uma velocidade média V, certo? Então é justamente esse V ao quadrado sobre 2G, velocidade de lançamento do jato, que vai conferir ali na saída da tubulação de recalque um nível energético que passa um pouquinho acima do eixo da tubulação. Já chegamos a comentar sobre isso em aulas passadas, certo? Enfim, pessoal, a energia disponível pelo fluido na saída da bomba tem que ser suficiente para ele vencer esse nível aqui, ó. Ele precisa ser mais alto do que o nível energético que o fluido tem na saída da tubulação de recalque. Então, a bomba confere energia para esse escoamento no seu bocal de descarga, no bocal de saída, um nível energético que tem que superar o nível da água na saída da tubulação de recalque. Então, a energia disponível lá na saída tem que ser um nível um pouco mais alto. É justamente esse nível que nós mostramos aqui, ó. Esse aqui é o nível disponível de energia na saída do bocal de descarga dessa bomba, suficiente para a linha de energia decair até atingir aqui esse V ao quadrado, essa cota V ao quadrado sobre 2G, mais a cota de saída da tubulação, certo? Então aqui nós temos o arranjo da linha de energia na tubulação de recalque, e aqui o arranjo da linha de energia na tubulação de sucção. Essa é a linha de energia na tubulação de sucção. Qual seria a altura geométrica do sistema, nesse caso da direita, né? Se nós pensarmos ali na altura geométrica como sendo a altura topográfica a ser vencida, então qual seria a altura geométrica do sistema nesse caso aqui da direita? Percebam que o nível de água no reservatório superior agora pouco importa. Porque para chegar no reservatório inferior, a água precisa atingir o nível da tubulação de recalque. Então, é justamente esse nível central, esse eixo central da tubulação de recalque, vamos chamar isso aqui de NTR, né? O nível da tubulação de recalque, o nível final da tubulação de recalque, que é de interesse para a gente computar a altura geométrica. Então, a altura geométrica aqui seria igual a NTR, nível do eixo central, da extremidade final da tubulação de recalque, menos o nível de água no reservatório inferior, NA1, certo? Para vencer essa altura geométrica, o fluido também precisa vencer as perdas de cargas verificadas na sucção, a ΔHS, e a perda de carga verificada no recalque, a perda de carga ΔHR. Tudo bem, pessoal? Então, nós temos aí dois tipos de arranjos diferentes de linhas de energia, mas para bombas chamadas de bombas não afogadas, porque o seu eixo está instalado acima do nível de água do poço de sucção, nos dois casos. Ficou dúvida aqui, pessoal? Podemos seguir?